jovem que acabou de começar a tomar aulas de inglês, mal sabe falar direito e já quer fazer vídeos no YouTube falando tudo o que você pensa, até mesmo acerca do governo e do nosso presidente, eu sugiro que você repense suas atitudes para não passar vergonha, como o nosso suposto deputado Nicolas Ferreira fez na tarde de ontem, em um discurso durante um evento da Organização das Nações Unidas, a ONU, onde ele não se contentou em apenas criticar figuras como a Greta Thunberg, a mesma Greta Thunberg que aos 14 e 15 anos estava matando aulas, parando diante do parlamento sueco para protestar para que a comunidade internacional tomasse medidas para evitar as mudanças climáticas que tanto afetavam a vida não só dela, mas do mundo inteiro. Criticou ainda o Leonardo DiCaprio, o ator, esses dois aí simplesmente por darem seu apoio ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo as palavras dele, é um ladrão que deveria estar na prisão. Não contente com essas falas infelizes, ele ainda acusou o próprio Supremo Tribunal Federal de perseguição contra oponentes políticos. Mas o impressionante de tudo foi ele estar atacando a nossa Suprema Corte e ainda assim uma pessoa que assiste ao vídeo com o mínimo de um entendimento de inglês, como o meu caso que sou professora, não consegue levar uma palavra sequer a sério pelo fato de ser um deputado de 27 anos falando com a pronúncia de uma criança de 7 anos que acabou de iniciar as aulas no curso. Eu já vi o vídeo inteiro, confesso pra vocês, eu não consegui esperar pra fazer um react aqui com vocês, porque simplesmente não dá. É aquele tipo de vídeo vergonhoso que você tá sentindo a angústia interna da vergonha alheia, mas você não consegue parar de ver até chegar no final. E eu hoje vou trazer aqui para reagir com vocês e corrigir algumas das falas desse abençoado do Nicolas Ferreira, simplesmente por descargo de consciência, porque eu particularmente me sinto angustiada quando eu ouço alguém falando inglês perto de mim e eu não ajudo aquela pessoa a entender que o que ela tá falando é errado. Então eu vou fazer aqui um ato de humildadezinha e corrigir algumas das falas do Nicolas para que, quem sabe, ele veja esse vídeo e possa ir aprimorando aí o inglês dele para não continuar passando vergonha na internet. Come here to give a message to all who those still have hope in changing the world. Primeiros 5 segundos de vídeo e, pelo amor de Deus, o que ele falou seria mais ou menos alguma coisa tipo: eu vim aqui hoje para deixar a mensagem a todos aqueles que ainda têm esperanças de mudar o mundo. Só que ele cometeu um erro de concordância aqui que foi assim, deixa eu mostrar. Come here to give a message to all who those still have hope in changing the world. Who, 12. Essa concordância não existe. Who é quem, 12 é aqueles. Ele achou que isso aí se encaixaria na frase: eu vim aqui dar um recado para todos aqueles. Não encaixa, tá completamente discordando disso aí. Seria: I'm here to give a message for all of those who have hopes to change the world. Seria mais ou menos assim, se ele tivesse falado certo. The world would be a better place if there weren't so many people promising to improve it. If there weren't. Tem que ter um mínimo de uma pronúncia certa aqui. The world would be a better place if there weren't so many people promising to change it. It's a quote from a philosopher Olavo de Carvalho. Acho que a gente pode relevar que ele se corrigiu depois, né? Porque ele inventou uma palavra quote, que não existe, e depois corrigiu pra quote. Mas ainda assim vocês podem perceber que a pronúncia dele é exatamente como a de uma criança que acabou de começar. Seria fofinho se eles não estivessem fazendo isso diante da ONU e querendo aí já mostrando as intenções dele de atacar o atual governo. And that fits perfectly with Greta e Leonardo DiCaprio, for example. For example, não existe. Isso aí é simples de perceber que é um brasileiro tentando muito falar inglês. E, como eu disse, ele aqui atacando a Greta e o Leonardo DiCaprio por demonstrarem apoio ao nosso presidente, único e exclusivamente. And that fits perfectly with Greta e Leonardo DiCaprio. Já tá errado ainda, teve que voltar aqui, porque no início ele fala it fits perfectly to Greta e Leonardo. O que você tá falando não é de uma roupa. Fit significa encaixar ou combinar, e aí seria tipo: this blouse fits in me. Essa blusa encaixa em mim. Ele não está falando de uma roupa, ele não está falando de um acessório, ele está falando de uma situação, ele está falando de uma coisa que ele falou, então seria se aplica, então seria applies. This applies perfectly to Greta and Leonardo. That supported our socialist president called Lula, a thief that should be in jail. A frase toda tá errada, mas a pronúncia, eu não sei nem o que tá mais errado, se é a frase ou se é a pronúncia, mas é a thief that should be in jail.
Não é a chief that should be in jail. Eu não sei nem dizer o que diabos essa frase significaria, porque não tem um sentido lógico nela. É simplesmente como se fosse uma criança pegando um monte de palavras soltas em inglês tentando formar uma frase. É isso que ele tá fazendo. Now we have Amazonia with the worst fire in 15 years, and they are just in silence and disappeared. Silence. And they're just in silence. Se ele dissesse que eles estão só silenciosos, não estão se pronunciando, aí seria silent. O silence se aplica da forma como ele colocou. Eles estão em silêncio. Silêncio é silence. Silent é calado, é silencioso. Isso aqui é o cúmulo da vergonha desse vídeo, simplesmente porque, meu filho, se isso aqui não são brasileiros que você contratou pra estar nesse evento te aplaudindo, eu não sei o que são, porque com certeza são as pessoas que você botou lá com essa função, porque não tem um americano aí entendendo que diabos você tá tentando falar, você só tá enganando mesmo os brasileiros aí. Let us first be the change. I know Let that us- the situation Let us first be the change. Seria let us be the change first. Não tem como ele simplesmente pegar o termo primeiro e jogar antes do que ele tá querendo botar de foco na frase. Que a frase, o foco ali, obviamente, é mudança. Sejamos nós a mudança primeiro. Então, no momento que ele bota let us first be the change, até a forma que você ouve a frase, você percebe que tem alguma coisa errada nela. Como ele não percebe, eu não sei. Eu preciso saber em que curso esse menino estudou pra eu recomendar a todo mundo que passe bem longe dele. and the conservative stands towards private life. Eu não sei dizer se aquele se corrigiu ou se ele realmente falou a frase desse jeito, o que seria muito pior. The conservative tends towards, não faz sentido nenhum. Seria tends towards. Tende a defender, é inclinado a defender. Seria mais ou menos isso que ele tá tentando falar. His work and his family. But if we don't rise up for public life, our private life will be and is in danger. Danger. Not danger. Danger. To do this, we need to raise educators who will dictate new directions for UNESCO, for example. Ele falou, Education that você falou, por exemplo, de novo, gente, pelo amor de Deus. Vocês precisam procurar melhor referências a respeito dos cursos de inglês. Quando meus pais me botaram no CCA, eu tinha 7 anos de idade, e podem vocês acreditar que eles foram procurar saber se o CCA era aquilo tudo mesmo que falavam na época, né? A pompa, o conceito que tinha, e de fato era verdade. Mas aí entram seres à la Nicolas, que olham qualquer curso na internet e acham que aquilo ali é uma referência perfeita de como se fala, se pronuncia, se escreve o inglês, e aí acaba sendo um vexame desses aqui em pleno discurso da ONU. for example, education that teaches and not doctrinate. New judges who will honor Meu Deus. Desculpa, eu não deveria nem estar rindo, porque assim, quando a pessoa tá aprendendo a falar, é muito importante que a gente não desmotive, não tire sarro, que é um caminho, é um processo. Como tudo na vida, é um aprendizado que a pessoa vai levar o seu próprio tempo. Justamente por isso que ele não deveria já estar assim no microfone, diante de um evento televisionado pra gente do mundo todo, e ele falando essas barbaridades e falando ainda com essa pronúncia terrível. the magisterial and deliver justice. And not like some of Brazil's Supreme Court who have betrayed the Brazilian people and persecuted their political opponents. Opponents, não é opponents. De verdade, eu queria entender se ele tá com nervosismo de estar falando inglês pela primeira vez na vida, ou se é porque ele tá na ONU, eu não sei o que é. Eu sei que todas as palavras que ele tá falando, ele tá trocando as vogais. Ele literalmente trocou o E de opponents por O agora, foi o que acabou de acontecer. New teachers who will use the classroom to train students and not Não é train, não é train, você acabou de falar teacher, não trainer. Você falou professor, não treinador. Train é treinar. You train in the gym. Você treina na academia. You teach your students. Você ensina seus alunos. I'm a teacher. I teach. new artists, musicians, directors will influence culture towards something other than just sex and promiscuity. Disse o Chupetinha, apoiador do ex-presidente que falava com toda naturalidade sobre sexo e promiscuidade referente a animais, galinhas, porcas e tudo mais. Graças a Deus, acabou esse show de horrores. Eu nem sei direito o que dizer para o Nicolas Ferreira, se você quer tanto se aparecer falando inglês publicamente, até em um evento com a proporção que os eventos da ONU têm,
pelo menos se preocupa em estudar, revisar um pouquinho ali os seus ensinamentos antes, eu não tenho dúvidas de que você acabou de começar a aprender inglês. Ou se por acaso você já sabe há muitos anos, como você tem aí 27 aninhos de idade, eu acredito que você aprendeu lá atrás quando você era mais novo e você simplesmente parou de praticar, você perdeu completamente o molejo com as palavras e hoje você precisa urgentemente fazer uma relembrança, um remember ali de tudo que você aprendeu pra... Não precisa nem voltar da estaca zero, porque o básico do básico você sabe que é arrumar uma frase. Você precisa aprender a falar essas palavras que estão na frase, porque você não sabe. Você usa a pronúncia errada, você usa a concordância errada, você bota ideias completamente diferentes, você faz umas coisas que não tem explicação. Até coisas mínimas, como trocar verbos. O mínimo que você tem que saber é o que um verbo significa, o que outro verbo significa, verbos que não tem nada a ver um com o outro e não trocar eles, porque isso é um dos vexames mais ridículos que alguém falando inglês pode passar. E, como eu disse, eu não tenho dúvida alguma de que essas pessoas que ainda pararam pra te aplaudir foram realmente gente que você chamou pra ir com você, gente que você até pagou pra bater aquelas palmas na hora, que nem acontece nos programas de TV, porque quem estava ali, que realmente é fluente no idioma, você não estava se fazendo entendível de forma nenhuma. E se estava deixando eles muito confusos, porque eles estavam ainda tentando entender qual era a ideia que você estava tentando passar. A partir do momento em que você confunde termos como treinar e ensinar, eles podem até pensar que você tá falando de alguma coisa referente ao exército militar, sei lá. Pra mim, que tava entendendo, ficou confuso. Imagine pra eles que talvez estavam lá tentando manter o foco no discurso e ainda tentando interpretar o que você tava dizendo. Então para que tá feio, né, meu filho? Já é vergonhoso o suficiente você ser um deputado que só fala merda na internet, só fica procurando ser cancelado, só fica atacando gente que não tem nada a ver com as suas pautas de governo, exceto pelo fato de que você defende o inelegível e bate palma pra todas as atrocidades que ele dizia. Então, nesse caso, é até compreensível. Mas assim, continua falando suas bostas em português mesmo, que pelo menos a gente já tá acostumado. Quando você começa a falar bosta em inglês, aí você tá querendo mesmo forçar a gente que entende o mínimo, que eu sou professora, mas eu não entendo tudo de inglês, né? Nem pro exterior eu nunca fui. Ainda tô com pretensões. Mas é realmente uma coisa que você deveria pensar pra procurar passar vergonha só no português. Deixa pra passar a vergonha no inglês quando você pelo menos souber falar besteira em inglês direitinho. E para os demais que estão assistindo esse vídeo que não são Nicolás Ferreira, pelo amor de todos os santos, vai começar o seu curso de inglês, procura referências pra saber se o curso é bom mesmo. Eu acho que até nas primeiras aulas já dá pra você averiguar se o seu professor está falando inglês de fato, ou se ele está falando aquele inglês meio aportuguesado, meio abrasileirado, misturando palavras, for example, né, foi como ele falou. Então, o mínimo que vocês têm que fazer é saber que se vocês estão entrando num curso de inglês, tomando aulas com um profissional de fato, e é claro, gente, praticar. Eu tenho 23 anos, eu me formei professora com 17 anos, foram 10 anos de curso de inglês, e se eu não praticasse todos os dias, eu com certeza já teria esquecido tudo. Então, é muito importante isso. Como eu disse, tem a possibilidade dele ter aprendido a falar inglês agora, né, está só começando, ou tem também o pensamento de que ele talvez tenha aprendido no passado, né, teve ali aulas na escola, fez cursos e tudo mais, mas ele simplesmente deixou o ensinamento ficar no fundo da cabeça, né, soterrado sob um monte de merda que ele pensa, e ele simplesmente hoje não consegue mais formular nenhuma frase com concordância correta. Então, não sejam Nicolás Ferreiras, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário também, eu quero saber o que você achou desse show hilário que ele deu diante na ONU. Seria cômico se não fosse triste, né, as coisas que ele disse realmente a gente tem que levar a sério, porque obviamente não tem como levar na brincadeira. Ele está atacando até a mesma Suprema Corte, não só a Lula, né, que já é de praxe desse povo, mas atacando até mesmo a Suprema Corte da forma que ele atacou, e falando até de figuras que não tem nada a ver com qualquer contexto do Brasil, simplesmente são figuras que têm sua importância em seus respectivos países e que demonstram apoio ao nosso presidente, e não tem mais o que se falar de seres como ele, simplesmente eles só servem hoje pra serem chacota na internet de gente que pensa como você e eu. Mas ainda assim, se expondo ao ridículo e sendo motivo dos nossos risos, não tem como a gente ignorar o fato de que ele cometeu sim um crime, por se pronunciar chamando o nosso presidente de ladrão e usando das palavras de que ele ainda deveria estar preso. E já posso atualizar para vocês que o STF, que não é bagunça como muitos gostam de pensar, já abriu um inquérito contra ele por conta dessa infeliz fala. Agora vamos ver como vai ser o desenrolar disso. Pelo menos já sabemos que ele talvez repense na próxima vez que ele quiser estar diante da Organização das Nações Unidas ou de algo de importância similar para abrir a boca e dizer uma merda sem tamanhos como essa.